Posta da autoridade policial. Ação predisposta que é também chamado de ação controlada. Então, nessa entrega limpa, né, as autoridades ela têm acesso ao objeto e ela vai e troca os objetos. Por isso que é a entrega limpa, que as autoridades ficam com muito mais tranquilidade, né, porque ali o objeto já foi apreendido. Ele só quer retardar a intervenção policial para um momento mais oportuno para a investigação e para a persecução penal, para colher mais elementos, para identificar mais autores, tranquilo? Isso é a entrega limpa. A entrega suja. A entrega suja é uma entrega que ela exige muito mais controle por parte das autoridades, porque a entrega vai chegar ao destinatário e a polícia vai utilizar o momento mais oportuno para fazer aquela prisão, tranquilo? Então, é uma entrega que ela exige mais controle. E uma entrega interdição. Essa entrega interdição, a polícia vai intervir, no caso, ser mesmo antes do produto chegar ao destinatário. Tranquilo? Ele vai lá, intervém e faz a prisão e a colheita dos elementos de informação. Beleza? Então, nessa entrega vigiada, ela vai se dividir em entrega limpa, entrega suja, quando o objeto chega ao destinatário, e entrega interdição, que ela é também chamada de sui generis. Tranquilo? Flagrante fracionado. Flagrante fracionado. O que seria isso, flagrante fracionado? O flagrante fracionado, pessoal, é o que ocorre nos casos de crime continuado. Crime continuado previsto lá no artigo 71. Como existem várias infrações independentes, mas essas infrações elas têm que ser da mesma espécie, tranquilo? Cada um podendo constituir crime isoladamente. Torna-se possível a prisão em flagrante por cada uma delas, consubstanciando o que a doutrina denomina de crime fracionado. Esse crime fracionado, no contexto do crime continuado aqui, do crime continuado, eu tenho infração da mesma espécie cometidas em situações da mesma circunstância, de tempo, lugar, maneira de execução, em que os crimes subsequentes, né, serão tidos com continuidade do primeiro crime. Tranquilo? Então, nesse caso aí de crime continuado, eu tenho aí um flagrante fracionado, porque o que é que se tem? Como ele pratica vários crimes, né, da mesma espécie, nas mesmas condições de tempo, lugar, maneira de execução, eu tenho cada crime sendo cometido de forma isolada, também chamado de possível flagrante de cada crime isoladamente. Tranquilo? Que é chamado de crime fracionado. Agora vamos para os procedimentos. Esse procedimento, o primeiro procedimento no flagrante delito é a captura do sujeito. Retrato imediato, cerceamento de liberdade, né? A captura dele. Quem foi capturado já está preso. Para conter o agente serão empregados os esforços necessários, o que autoriza, inclusive, o uso de algemas, para evitar a fuga do preso como instrumento para coibir a agressão a policiais, a terceiro ou a lesão ao próprio preso. A algema é um mal menor para evitar a força letal. Súmula 11. Tranquilo? Isso aí é a primeira fase da prisão em flagrante, que é a captura. Beleza? Aí eu trouxe aqui esse julgado, que é justamente o julgado sobre a súmula vinculante número 1. Tranquilo? Vocês dêem uma olhadinha nesse julgado aí, porque é um julgado relativamente simples, mas geralmente vem cobrando a literalidade da súmula número 11 nas questões que envolvem o uso de algema. A gente já falou sobre isso aqui quando falou lá dos princípios do processo penal. Então, eu vou passar aqui, mas vocês façam a leitura atenta, tranquilo? Porque quando vem trechos do julgado nas questões, beleza? A próxima fase da prisão em flagrante é a condução coercitiva. Então, capturo e conduzo até a presença da autoridade, beleza? Essa presença da autoridade aqui, na autoridade, como o Gustavo falou, ela vai ser o primeiro garantidor dos direitos fundamentais. Mas ele já, lá na ponta da lança, o agente público percebendo que não se fundamenta a questão da prisão em flagrante,
essa captura e a condução, ela é possível, ainda que não esteja em flagrante, mas para uma posterior análise, quando o caso concreto exige de uma autoridade policial que detém conhecimento jurídico, vai fazer análise técnico-jurídica, e aí a autoridade policial verá se realmente existe a situação de flagrante ou não. Outra fase é a formalização da prisão, que dá por meio da lavratura do auto de prisão em flagrante. Essa formalização, pessoal, tem doutrina que vai colocar aqui, ó, antes dessa formalização, um recibo de entrega do preso, audiência preliminar. Essa audiência preliminar aqui é a audiência que a autoridade faz com os envolvidos para saber se realmente ali é caso de flagrante delito. Tranquilo? Então, muita doutrina vai trazer aí que essa formalização, eu trouxe aqui como formalização. Por que formalização? Porque, em regra, a autoridade policial vai ouvir o condutor, vai ouvir a testemunha, e se ele vai ouvir o imputado, se ele entender que não é caso de flagrante delito, é o que a doutrina chama de flagrante negativo, né? Ele não vai fazer um despacho, entendendo que não subsiste os casos por caso de flagrante delito, e vai deixar de autuar e instaurar uma portaria para se dar andamento ao inquérito policial, se ele entender que ali existe um crime, no caso concreto, mas não subsiste uma prisão em flagrante. Tranquilo? E a próxima fase aqui é o recolhimento ao estabelecimento prisional. Salvo se o indivíduo for admitido prestar fiança e o delegado tem legitimidade para arbitrar, que é para arbitrar a fiança, que é a hipótese do 322. Que quando os crimes, a pena máxima prevista abstratamente ao crime não suplantar 4 anos, a autoridade policial pode arbitrar essa fiança em sede policial. Salvo se também a pena máxima aplicada ao crime não for superior a 2 anos, que é no caso do juizados especiais criminais, né? As infrações de menor potencial ofensivo, a autoridade policial vai lavrar um termo circunstanciado de ocorrência e o imputado, né, ou o flagranteado, o capturado, ele vai assinar o termo de compromisso e comparecer a todos os atos do processo ali e vai se livrar solto. O 322 vai dizer que caso a fiança será requerida ao juiz que decidirá em 48 horas. Tranquilo? Alguma dúvida aí, pessoal? O Ari, eu não sei se foi minha internet ou foi a tu, quando tu começou a explicar essa parte do 322, deu uma travada. Não sei se foi eu que quase caí. Travou aqui também. Não foi eu, foi a minha mesmo. Então, o 322, a autoridade policial somente poderá conceder fiança nos casos de infração cuja pena privativa de liberdade não seja superior a 4 anos. Tranquilo? E também ele não poderá conceder a fiança se tratando de menor potencial ofensivo, né, que a pena máxima não suplante 2 anos, a captura e a condução coercitiva são admitidas, mas a lavratura do auto é substituída pelo TCO, e o agente será liberado independente de fiança. Então, ou seja, até 2 anos a pena máxima, TCO. De 2 a 4 anos, concede-se o benefício de arbitrar a fiança. Isso. E na sede judicial, Ari, tu lembra até 6 anos? Quanto é que Não. é? Na fase judicial, ele só não arbitra fiança para os hediondos e equiparados. Tranquilo? Certo. Aí ele não vai arbitrar fiança, ali ele não pode, mas ele pode dar liberdade provisória sem fiança. Deu para entender? Entendi. Então, não necessariamente a liberdade provisória precisa se pagar, né? Se ele verificar que o indivíduo pode ficar livre, ele já diz, não vejo, sei lá, indício suficiente dele ficar preso, acabou.
A fiança é só quando a lei força, Ari, como é que funciona assim? Tanto na prova objetiva quanto na prática, né? O objetivo final é a prova, né? Pra gente passar. E na prática, como é que funciona? Isso aqui, pô, é o seguinte, se o delegado entender, porque assim, tem uma corrente, porque assim, poucos delegados, né, a doutrina de doutrinadores delegados ainda ela tá iniciando, mas a gente já tem bons delegados escrevendo sobre atividade, né? E aí produzindo doutrina, produzindo ciência. E aí, ó a discussão, porque é possível que o delegado, no caso concreto, observando que o sujeito era caso de arbitrar fiança, mas o sujeito, ele não detém condições de pagar fiança, ou seja, o cara é extremamente pobre. Então, o delegado pode dispensar a fiança no caso concreto? Né? A gente tem doutrinas divididas, dizendo que não, porque a fiança, como é uma medida de reserva de jurisdição, somente pode ser dispensada pelo juiz. Aí vem a doutrina mais garantista, né? A doutrina mais moderna, dizendo não. E aí a gente tá aplicando a seletividade do direito penal. O direito penal vai ser seletivo para aqueles que não detêm condições econômicas, então o delegado, no caso, poderia arbitrar dispensar essa fiança no caso concreto, né? Por situação de imputado que encontra-se em situação de miserabilidade e não tem condições de pagar uma fiança, entendeu? Mas assim, vamos lá. Se a pena não for superior a 2 anos, TCO. Se a pena suplanta 2 anos, mas não ultrapassa 4, fiança pelo delegado. Tranquilo? E para fica atento, ó, que é pena máxima. Cuidado que as questões vão dizer aqui que é 4 anos, entendeu? Se não disser pena máxima, já está errado, né? Tem que já está errado. Porque tem questão que vai dizer que o crime era penado com 4 anos. Pode? Pode, porque ele não passou 4 anos, entendeu? Aí o que acontece? Se a pena não... Agora aqui a gente observa também as causas de aumento e diminuição, sabe? Então é na parte final, Ari? Ou é na pena em abstrato? É abstrato, né? A pena é abstrato, mas eu observo aqui as causas de aumento e diminuição aqui, para ver se realmente não suplanta 4 anos, entendeu? E as qualificadoras também, porque, por exemplo, no crime de furto, que é de 1 a 4 anos, se for simples, cabe, entendeu? Mas se tiver uma causa de aumento de pena, que é, por exemplo, o repouso noturno, já deixa de ser afiançado, entendeu? Na delegacia, em sede policial. É possível a fiança pelo juiz? É sim, possível. Tu tá entendendo? Entendi. Mas na delegacia, com a qualificadora... O delegado vai ter que porque é como se eu pego, como se fosse sempre a pena máxima, né? Se é de 1 a 4, eu esqueço 1. Então, se qualquer aumento possível, eu vou ultrapassar 4. Então, balbal, né? E também se for qualificado, né? Porque se for qualificado, é de 2 a 8. Aí é que não cabe mesmo. Entendeu? Aí o 8 já diz, né? Entendi. Aí que não cabe. Mas, ó, aí o delegado vai lavrar o flagrante e vai encaminhar o sujeito para a audiência de custódia em 24 horas. Entendeu? O juiz lá, se ele não vê que o sujeito usa os requisitos da prisão preventiva do 311 ou do 312 do CPP, o que é que o juiz faz? Dá a liberdade provisória e pode aplicar outras medidas cautelares diversas da prisão, lá do artigo 319. Entendeu? Valeu, Ari. Agora ficou claro, até para decorar, porque antes eu só decorava por decorar. Agora eu entendi. Porque você vai ver, né? Por isso que também é bom a questão de ter um bom advogado. A defensoria geralmente não ventila, não vê, né? A questão do 311, 312. Tem aquela questão econômica, ordem pública, né? Aquela questão toda. Aí, se não tiver, o juiz tem que saltar. Essa do 319 fala mais o que, Ari, especificadamente? Esse 319 é outras medidas cautelares diversas da prisão, que ele pode aplicar no caso concreto, se houver requerimento do Ministério Público, como uma tornozeleira eletrônica, monitoramento eletrônico, né? Entendi. A proibição de frequentar determinados lugares, o recolhimento domiciliar, entendeu? Beleza, a proibição de manter contato com determinadas pessoas, entendeu?
Isso aí é outras medidas cautelares diversas da prisão. Então, porque ela veio justamente para o juiz não só aplicar a prisão preventiva em caso de última ratio, né, como soldado de reserva. E a pena aqui, ó, tem que ser pena máxima para aplicar preventiva, superior a 4 anos também, para aplicar preventiva. Tá bom? Entendi, Ari. Valeu, obrigado. Vamos lá. Alguns procedimentos da prisão em flagrante agora. Alguns procedimentos. Vamos lá analisar. Antes da reforma de 2001, houve uma reforma em 2007. E o auto foi redesenhado. Por que o auto foi redesenhado? O auto era lavrado em um contexto único. Ou seja, não existia E qual era o prejuízo que tinha? Né? Como não existia uma formalidade, né, a PM ficava lá ficava lá de castigo esperando a lavratura do auto. Hoje não, o legislador fracionou esse procedimento e as pessoas vão sendo ouvidas em momentos diferentes. Então, primeiro a autoridade policial vai ouvir o condutor, é aquele que apresenta o preso à autoridade, independente de ter sido responsável pela captura. Ele vai apresentar o condutor. Na prática, a gente escuta o condutor, que geralmente é um policial, né? E já libera a guarnição para que a guarnição possa voltar lá para a localidade e dar continuidade ao patrulhamento, para não ter prejuízo, né, na prestação de serviço. Então, aí depois de ouvir o condutor, as testemunhas, né? Aí a gente acaba para conduzir, para ouvir o conduzido, o preso, né? Cuidado, ó, que na falta de testemunha, logo pode ser, tem que ser 2 testemunhas, sabe? O condutor pode ser uma testemunha, condutor e primeira testemunha, e depois ouvir uma segunda testemunha, tranquilo? Aí o escrivão, ou a falta de impedimento do escrivão será nomeado um escrivão ad hoc, o delegado de polícia pode nomear tanto um agente de polícia, como qualquer outra pessoa, como escrivão ad hoc, se não tiver escrivão. Se não tiver testemunha, não tem testemunha, aí a gente vai para essa, que é chamada de testemunha instrumental ou testemunha fedatária. É aquela testemunha que vai dizer que viu o preso sendo apresentado à autoridade. Ela não presenciou o fato, mas viu o preso sendo apresentado à autoridade. Tranquilo? A autoridade responsável por presidir a lavratura do auto, o delegado, que preside a lavratura do auto, é o que atua no local da captura, para que depois o preso seja conduzido para o local onde o crime se consumou. O que é que acontece muitas vezes? A infração se consuma numa comarca ou em qualquer localidade e o preso, o imputado é perseguido ou é capturado numa outra comarca, uma comarca bem distante. Qual é a autoridade responsável por lavrar aquele flagrante? É o local da captura. Cuidado para não confundir isso. Por quê? Porque para eu fixar a competência, eu vou utilizar o local da consumação, que é a teoria do resultado, né? Para fixar a competência da comarca, né? O juiz competente da comarca, é o juiz natural. Para eu fixar a autoridade que tem a atribuição, olha que a gente não fala em competência, que a competência é a capacidade que é medida e limite de jurisdição, competência, né? Competência é medida e limite de jurisdição. Por isso que um delegado ele não detém competência, ele detém atribuição. Então, o delegado, para ser o delegado o delegado que vai ser responsável por lavrar esse flagrante, né, para ter atribuição para lavrar, é o local da captura do imputado. Então, o crime se consumou numa comarca, ou ele foi perseguido e foi capturado só em um local muito distante. Quem será o responsável por lavrar esse flagrante, essa captura, né? Que a autoridade responsável é do local da captura, tranquilo? Cuidado para não fazer confusão. E aí o delegado vai encaminhar tanto a atribuição estabelecida pelo local da captura e o auto será remetido ao juiz competente para o processo, tranquilo? Aí a gente vai ver o juiz natural, que é o local lá onde se consumou a infração. Se na localidade não tem delegado, o auto é lavrado na localidade mais próxima. Vamos supor que lá na comarca onde ele foi, no local onde foi capturado, não tinha delegado. Aí vamos conduzi-lo
a autoridade que está mais próxima do local, que será o responsável por lavrar aquele flagrante.